Uma fenda estreita no solo de uma floresta silenciosa libera um vapor quente e constante. Se você aproximar a mão dessa abertura, sem tirar o calor da rocha, embora não haja chamas visíveis por perto. Esse fenômeno não ocorre perto de vulcões ativos, mas em solos comuns, onde a temperatura logo abaixo da superfície ultrapassa os 400 graus Celsius. O calor extremo consome as raízes das árvores de dentro para fora, deixando a vegetação de pé, mas biologicamente morta. A explicação para essa anomalia térmica está escondida dezenas de metros abaixo de nossos pés, em camadas profundas de carvão mineral que entraram em combustão. Quando o oxigênio penetra por pequenas rachaduras na rocha, ele alimenta uma queima lenta que avança poucos metros por ano. Esse processo consome a matéria sólida subterrânea, criando vazios estruturais invisíveis para quem caminha na superfície. Para observar essa força invisível em ação, basta analisar o comportamento de estradas e construções em áreas afetadas. Em locais históricos de mineração, o asfalto começa a se deformar e rachar, sem que nenhum terremoto tenha ocorrido. O solo cede porque a rocha, que sustentava o peso da infraestrutura, foi literalmente transformada em cinzas e gases voláteis. O que vemos na superfície como uma névoa inofensiva é o subproduto de um colapso geológico em andamento. Esse processo de queima subterrânea, conhecido cientificamente como combustão sem chama, difere dos incêndios florestais comuns pela sua eficiência e isolamento. Em um incêndio na superfície, o fogo consome o oxigênio rapidamente e se extingue quando o combustível acaba ou quando a chuva cai. Sob a terra, o carvão mineral atua como um acumulador térmico gigante. A rocha ao redor funciona como um isolante térmico quase perfeito, retendo o calor e mantendo a temperatura alta o suficiente para que a combustão continue, mesmo com níveis mínimos de oxigênio. A água da chuva que se infiltra no solo raramente consegue apagar o fogo. Em vez disso, ela evapora instantaneamente ao tocar as zonas quentes, gerando o vapor que escapa pelas fendas da superfície. A ignição desses depósitos subterrâneos pode ocorrer de duas maneiras distintas. A primeira envolve a atividade humana, como a mineração inadequada ou a queima de lixo em áreas próximas a afloramentos de carvão. Quando o fogo encontra uma costura de carvão exposta, ele rasteja para dentro da montanha, seguindo as galerias de ar criadas pela própria mineração ou por fraturas naturais. A segunda maneira é puramente natural e ocorre por meio da oxidação espontânea. O carvão exposto ao ar úmido absorve oxigênio em um processo químico que gera calor. Se esse calor não for dissipado pelo vento, a temperatura do mineral sobe gradualmente até atingir o ponto de autoignição, iniciando um incêndio que pode durar gerações. À medida que o incêndio avança, a estrutura física da paisagem sofre uma transformação radical e perigosa. O carvão consumido deixa para trás imensas cavernas vazias cobertas apenas por uma fina camada de solo e rocha sedimentar enfraquecida pelo calor. Esse fenômeno gera o colapso súbito do terreno, criando crateras profundas que se abrem sem aviso sob árvores, estradas ou habitações. Em algumas regiões afetadas, o solo se torna tão instável que animais e humanos correm o risco de afundar em bolsões de cinzas incandescentes escondidos sob uma aparência de terra firme. O mistério desses incêndios ganha uma escala ainda maior quando analisamos sua longevidade histórica. Na Austrália, existe uma colina conhecida como Montanha Ardente, onde uma camada de carvão queima a 30 metros de profundidade há mais de 6.000 anos. Durante séculos, os primeiros exploradores europeus acreditaram que a fumaça constante que saía do topo da montanha vinha de um vulcão ativo. No entanto, estudos geológicos posteriores revelaram que se trata de um incêndio de carvão que se move lentamente, avançando cerca de 1 metro por ano ao longo da costura mineral. Esse registro mostra que, uma vez iniciado, o processo se torna parte da dinâmica geológica local, operando em uma escala de tempo que supera a existência de civilizações inteiras.
O monitoramento dessas áreas apresenta um desafio técnico quase insuperável para os cientistas. Como o fogo ocorre no subsolo, os métodos tradicionais de observação visual são inúteis. Os pesquisadores precisam recorrer a sensores de temperatura infravermelhos instalados em satélites ou drones para mapear as anomalias térmicas a partir do céu. Esses mapas térmicos revelam padrões de calor que se movem de forma errática, seguindo as fendas invisíveis na rocha e as correntes de ar subterrâneas. Além disso, a análise dos gases que escapam do solo permite identificar a composição química do carvão que está sendo queimado, revelando a intensidade e a profundidade do incêndio sem a necessidade de escavações perigosas. O verdadeiro impacto desse fenômeno vai além do perigo físico imediato de colapso do solo. Os incêndios subterrâneos liberam continuamente na atmosfera toneladas de gases tóxicos, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e mercúrio gasoso. Ao contrário das chaminés industriais, que podem ser filtradas e reguladas, essas emissões ocorrem de forma difusa por milhares de pequenas rachaduras na terra, tornando o controle impossível. Estima-se que os incêndios de carvão sejam responsáveis por uma fração significativa das emissões globais de gases de efeito estufa, operando como fontes invisíveis de poluição que funcionam ininterruptamente dia e noite. A tentativa de extinguir esses incêndios revela as limitações da engenharia humana diante de processos geológicos. Métodos comuns, como inundar as minas com água, frequentemente falham porque a água encontra caminhos alternativos nas rochas fraturadas e escoa antes de resfriar o carvão. Outra técnica envolve selar todas as rachaduras visíveis na superfície com argila ou concreto para sufocar o fogo por falta de oxigênio. No entanto, o calor extremo continua a expandir a rocha, criando novas fraturas metros adiante e permitindo que o ar volte a entrar. O fogo simplesmente contorna o bloqueio e continua sua marcha lenta e destrutiva. Essa resistência transforma as áreas afetadas em zonas de exclusão permanente, onde a paisagem é lentamente devolvida a um estado primitivo e estéril. A vegetação desaparece à medida que o solo se torna ácido e quente demais para sustentar a vida vegetal. As árvores que não caem devido ao colapso das raízes secam e se transformam em esqueletos de madeira cinzenta, cercados por depósitos de enxofre amarelo que se cristalizam ao redor das fendas, onde os gases quentes encontram o ar frio da superfície. O cenário resultante assemelha-se a uma paisagem vulcânica artificial, criada não pela lava, mas pela combustão lenta de florestas antigas que foram soterradas há milhões de anos. Ao caminharmos por regiões com histórico de mineração ou depósitos minerais rasos, a aparente solidez da terra sob nossos pés se revela uma ilusão temporária. O solo que consideramos firme pode ser apenas o teto de uma fornalha subterrânea active, consumindo a si mesma em silêncio absoluto. O vapor que sobe da fenda na floresta não é um evento isolado, mas a assinatura visual de um sistema que converte matéria sólida em energia e vazio, operando de forma autônoma sob a superfície. Essa dinâmica nos força a reavaliar nossa relação com os recursos que extraímos e com as forças que despertamos. Um simples erro de manejo ou uma reação química espontânea nas profundezas pode iniciar um ciclo de destruição que consome o próprio território que pretendíamos ocupar. No final, a fenda fumegante na floresta permanece como um lembrete físico de que o subsolo guarda processos que, uma vez iniciados, operam sob suas próprias regras e em seu próprio tempo, muito além da nossa capacidade de controle.